Bem-vindo a mais um dia da nossa jornada Mais Espertos do que o Nutri, que o Diabo e que a indústria das dietas. E a mensagem de hoje, o trecho que eu escolhi para falar para você da mensagem de hoje é uma continuação, obviamente, do trecho de ontem. Por quê? Na neurociência a gente fala muito lembra que eu falei da formação das crenças e das atitudes, que todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação? A gente precisa começar a tomar cuidado com os nossos sentimentos para gerar aquela ação, porque às vezes a mesma ação pode ser... O que determina se aquilo vai ser realmente legal ou bom para você ou ruim é o sentimento por trás. Por exemplo, eu posso muito bem hoje recusar uma sobremesa porque eu sei que eu tenho um propósito muito maior definido e assim, eu nem tô tão afim assim. Ou eu posso recusar essa mesma sobremesa hoje sofrendo e me achando como se eu estivesse sendo restrita e que eu não posso mais, meu Deus, a vida é muito cruel. É a mesma atitude, mas você percebe que o sentimento por trás é diferente? É aí disso mesmo, é muito disso que esse livro fala, dos sentimentos e dos pensamentos que o tal do diabo se aproveita para poder abrir uma porta para você, para ele poder fazer moradia lá dentro. Eu gosto muito de uma frase que eu vi num meme esses dias, que é cabeça vazia. É daí que vem aquela frase, sabe? Do cabeça vazia é a oficina, borracharia, funilaria, pintura, é a marcenaria, é tudo do diabo. Então a gente precisa aprender a escolher nossos pensamentos. E aí, parafraseando um outro filme que não tem nada a ver com esse, mas é muito bom, que é o Comer, Rezar, Amar. Quando o guru fala para Liz que ela precisa escolher os pensamentos dela do mesmo jeito que ela escolhe a roupa. E a gente precisa aprender a fazer isso também. A gente aprende isso com o estoicismo, né? Você controla as suas reações. Agora, os eventos externos você não tem controle. A gente precisa saber e se preparar. Agora, como você reage a eles, aí sim tá sob seu controle, né? Então, os hábitos mais comuns que o diabo acredita que o diabo relata, né, que é a porta aberta para ele, é o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade e a preguiça. Essas são as portas por onde ele entra. E ele estabelece hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Tudo na vida trabalha muito em cima da repetição. Então, se a gente cria um hábito que ele é bacana, você repete ele sempre, você vai para um lado que é bacana. Agora, se você cria ele para outro lado, ele vai e ele retroalimenta daquele jeito. Vocês conseguem começar a entender um pouquinho de como as coisas funcionam, né? Esse livro, assim, ele vale a pena ser lido pelo menos umas 2 vezes, ainda você pode fazer um resumo e ler de novo, porque tem coisa que conforme eu vou montando o trabalho aqui pra vocês, eu fico assim, meu Deus, eu não tinha percebido isso, tá na sutileza. Muito bom. Então, ele diz também que as fraquezas ancestrais mais o ambiente onde a gente vive é exatamente o que desenvolve esses hábitos que são as portas para o diabo. Então, às vezes, a gente já vem de uma família que é meio pessimista, meio, sabe? Então, como que você vai... Você pode ter essa mudança dessa visão, mas você vai ter que ter a sorte e a abertura de cabeça para conhecer o mundo novo e falar assim, não, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer do outro. O ambiente influencia muito a gente sabe disso, não é? Bom, então, e aí ele sugere, né? Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os sentidos e todos os segmentos. Então, assim, o que isso se aplica nessa parte da alimentação e da comida e tudo mais? Vocês percebem o quanto a indústria realmente seduz a gente com ela enche a gente de informação, a gente vai se perdendo desse nosso centro, que a gente sabe o que funciona realmente ou não. Ou vocês não sabem? Vocês sabem. Hoje foi até bacana que colocaram lá sobre o Ozempic. E quem não usou, tem esse senso crítico de falar assim, gente, isso aí tem alguma coisa errada. O alienado é aquele que compra, fala assim, não, isso é muito bom, isso vai resolver meu problema, porque eu não sei me lidar. Gente, não é assim, não é assim. Não existe uma solução mágica desse jeito. Tudo que a gente acha que é uma solução mágica, na verdade, é uma puta de uma armadilha do próprio diabo. Por quê? Porque você não quer fazer a parte que lhe cabe, né? Então, o diabo, na verdade, ele destrói o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas também, acaba com o pensamento independente e aí que começa o hábito da alienação. Ele confunde a mente das pessoas com ideias não provadas
que tem a ver com o mundo de que não se conhece nada. Então, o que é o antídoto para a gente lidar com isso? Quando você entende que o pensamento dele é a gente precisa aprender a trabalhar o nosso pensamento para o outro lado. Então, por exemplo, se a gente está com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição, essa é a energia dele. Ele é a parte negativa do átomo, a parte dele é a desagregação mesmo. Faz parte, o caos é a ordem, né? Ele é o caos e aí o outro lado é a ordem. Ele tem a parte importante dele aqui, né? A gente sabe disso, não é horrível e vamos abominar. Não é assim que a gente tem que encarar. E aí a oposição é você ter fé, coragem, esperança e um propósito definido. Quando a gente perde as esperanças, quando a gente fala, eu não vou emagrecer mesmo, não sei o que, você acha que você tá indo para que lado? Eu não consigo, isso é muito difícil, é desesperança. A gente precisa lembrar desse outro lado. Gente, se existe um lado, existe o oposto. E aí, por que não a gente se apega nesse oposto aqui para falar, não, vai dar certo, eu vou conseguir, sabe? O que eu tô fazendo de errado? É olhar com curiosidade, não com julgamento. E aí a área da saúde, às vezes, prega muito pra gente ir por esse medo, né? Medo de ficar doente, medo de precisar tomar remédio, medo. Tá errado, você não sabe de nada, você precisa de alguém para te guiar. E não é assim, né? E aí ele diz também que pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder das próprias mentes e assumem o poder e não permitem influências. A gente precisa ter a cabeça mesmo, a gente não pode entregar esse pensamento e esse poder na mão do outro. A gente precisa pensar, porque quando você não pensa, cansa, né? Cansa, eu sei que cansa, tomar decisão cansa, mas se você não escolhe o seu caminho, outra pessoa vai escolher para você. E aí você vai precisar seguir e vai ir para onde ela quer. E é aí que eu quero encarar, eu quero botar essa sementinha para vocês, sabe? Do questionamento, do questionador. Aprenda realmente a avaliar se as coisas que apresentam para vocês, mesmo que seja da área da saúde, estudo, tudo, para pensar, sabe? Sempre tem uma explicação maior por trás. Um exemplo é o glúten, né? Que eu até coloquei lá no grupo. Que quando ele apareceu essa coisa, o glúten é uma molécula inflamatória, o leite, tal. Toda molécula, toda proteína, ela tem a chance de gerar um anticorpo ali reativo mesmo. A proteína faz isso, todas, né? Agora, por que é que isso acontece com maior frequência para algumas pessoas? Por quê? Porque a gente não mastiga direito, come muito rápido, a gente não tem uma variedade alimentar e talvez o nosso intestino não tá com uma permeabilidade intestinal bacana, ele tá hiperpermeável. Então, quando essa molécula grande, mal mastigada, chega nele, libera e estimula o processo de entender que é um antígeno aquilo, e aí a gente interpreta como se tivesse alergia e tudo mais. Vocês entendem onde eu quero chegar? Isso aqui é um detalhe só, porque dá para falar por hora sobre isso. Mas esse é o argumento de hoje, né? Esse é o ponto de hoje. Lembra e usem o senso crítico. Muito bom ter colocado aquela matéria, porque levantou muito, deu para perceber que vocês estão bem alinhados com a proposta mesmo, né? Então, fico feliz. Compartilhem mais coisas lá também, sabe? Dê sua opinião, eu fico muito feliz. Dê sua opinião sobre o vídeo aqui também, aliás, até eu preciso olhar com o senso crítico, né? Porque eu sempre me olho com o senso crítico desse jeito. Será? Nunca tenha certeza de nada. Tenha certeza de que você não tem certeza. E aí vem aquela frase, só sei que nada sei. Por quê? Porque quando a gente tem certeza, a gente não se abre para mudar e a gente pode se ferrar, não é verdade? Então, um beijo e até amanhã.